Passageiros, tripulantes do nosso voo 747, estamos aqui gravando um podcast muito especial. Porque hoje nós não temos nós não temos dois. Gente, dose dupla! Três convidados, gente. Carla, você sabe qual que é a coisa que eu mais gosto de fazer podcast? Xeretar a vida alheia. Deixa eu saber aquelas coisas que você não contou pra todo mundo. Vai contar pro Brasil. Eu quero perguntar. Aí, gente, eu tenho que fazer um roteiro, porque senão eu quero perguntar todo. Até o CPF da pessoa eu quero saber. E o número do cartão de crédito, data de validade e o número da senha. Bom, Carla, hoje eu vou deixar você fazer a apresentação dos nossos convidados. Então vamos lá, hoje nós vamos entrevistar Mariana Becker, Daniel, os nossos super convidados queridos, juntamente com a Clara, que nós programamos esse podcast antes dela nascer, porque depois ela vai querer falar junto e aí vai dar um pouquinho mais de dificuldade. A gente ainda não tem 5 microfones aqui no podcast, então até aquele momento, até o momento em que ela começar a falar, a gente vai primeiro ficar aqui e depois vem Clarinha também, né? Mas primeiro... a gente roda a vinheta. Roda a vinheta! E depois a gente fala. Gente, que prazer receber vocês aqui. A gente tá muito feliz. Vocês chegaram de viagem agora? A gente chegou, comeu, chegamos aqui e a gente já vai viajar de novo. Nossa. Você tá vendo? Isso que é um casal viajante, entendeu? Quantas semanas, Mari? Eu tô... 30, né? 30,4. 30,4 em Na meses, para minha verdade, mãe entender, é quanto? É 7,5 mais um pouco. É assustador porque hoje a gente atingiu a marca de falta menos do que 10 semanas. A gente mudou para um dígito só. É 9 semanas e 4 dias que estão faltando. Você sabe que eu só fui até as 32, né? Olha, 32 eu não queria ir, mas se parasse em 37 eu não ia me importar, não. 37 tá tranquilo. Você não pega naquela fase inchada, full, que você fica com o nariz desse tamanho. Ah, você não fale por você, porque eu com 32 semanas tinha engordado 30 quilos. Eu engordei 11 quilos. Quanto que você já engordou, Mari? Pouquíssimo, né? Eu engordei 6. Ai, que Gente, ódio! não, Gente, vamos. 30... Tchau. Gente, eu engordei 30 quilos. Se eu tivesse ido até o final, eu tinha virado do avesso. Hein, só, né, já que a gente tá começando já começou a fugir do roteiro, a gente já passou dessa fase, mas chegou numa fase que a gente tava numa aposta que tudo que eu ganhasse, o Daniel tinha que perder. Sério? Não, eu desisti, não tinha como. E foi bem no mês que deu uma semana, eu ganhei 1 quilo, a outra semana eu ganhei mais 1 quilo. Aí ficou muito injusto. Gente, se fosse isso, o Pablo tava na bosta. Ia desaparecer o Pablo. Mas errado. Mas sabe o que é interessante? Porque a Mari, eu acompanhei a gravidez dela pelas redes, porque a Mari não mora em Cascavel, ela mora numa outra cidade, a 2 horas daqui, né? Mais ou menos, em Campo Mourão. E ela foi muito... está sendo, né? Uma grávida muito ativa. Acredito que agora um pouco menos do que... Porque ela faz crossfit. Está fazendo ainda? Eu tô fazendo cross e a gente é da turminha do beach tênis também. Então, a turminha do beach tênis, cross, aquela coisa toda. E ela é muito, assim, ativa. Mas, na verdade, a Mari sempre foi ativa. A tua vida é ser ativa, né, Mari? Faz parte... a atividade faz parte muito da minha personalidade, né? Então, não me imagino... em nenhum aspecto da minha vida ficar muito quietinha. Graças a Deus está indo tudo bem e eu consigo ser ativa. Na gestação, mas isso reflete no meu trabalho, reflete no meu comportamento no dia a dia, na hora que eu acordo, tanto de coisa que eu faço no dia inteiro e não querer ficar parada em casa, querer viajar sempre. Ai, maravilha. que delícia. Eu só rezo pra Clara não ser assim já no começo. Vai, né? Você tá bem, né, Daniel? Vai, na verdade. Gente, olha só. A Mari vai se apresentar aqui, que eu teria muitas coisas para falar dela, mas eu não sei tudo. É que o currículo dela é muito grande, o do Daniel também, tá? Então, assim, eu vou deixar para eles se apresentarem, porque, né, aí vocês selecionam tudo que vocês querem dizer, enfim, mas são muitas coisas, tá? Vamos lá. Mari, quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Então, o meu nome é Mariana.
Eu sou casada com o Daniel. A gente tem um pouquinho mais de um ano de casado só. Ai, fresquinho da lua de mel! Que delícia! Mas parece que faz uma eternidade. É assim quando você encontra seu amor. Eu não amor. sou romântica, tá? O Daniel é Carla- romântico? Ei, Você é romântico, Daniel? Não. Ei, mas você cuida com o Dois que não você fala românticos, deu aqui. tudo certo. Tem que cuidar com o que fala aqui, porque falou uma coisa meio assim, eu e a Carla estamos debruçadas, chorando aqui. Todo podcast a gente chora. Então, assim, ó, da minha vida pessoal, tem muita coisa para contar, mas vou tentar resumir, né? Então, de casados a gente tem 1 ano, de gestação 7 meses e meio. A gente mudou para Campo Mourão faz pouco tempo. A última cidade que eu estava morando era Curitiba. Trouxe o Daniel para o interior comigo. Você é de Você é da Curitiba, Dani? capital? Eu sou curitibano. E um curitibano ou curitiboca? Não, curitibano. Explica pro pessoal que tá nos ouvindo Olha, qual a diferença do curitibano olha, e do curitiboca. Eu acho que eu não sei muito sobre isso, mas eu acho que é mais gíria do curitibano, daquele curitibano fechado, aquele curitibano mais. Gente, a gente... Aquele que não diz bom dia. É, exatamente. Gente, a gente mora em antipático, Cascavel. mas, Cascavel mas é olha, Curitiba 2.0. Olha, mas agora que eu tô morando em Campo Mourão, eu vejo que não é só curitibano que é assim antipático. Tem muitas cidades tem gente antipática. Ninguém então, dá oi no elevador. Eu, como curitibano, sei lá, eu sei que tem curitibano antipático, mas tem, acho que em toda a cidade vai ter, então... Muitos dos meus amigos que eu fiz em Curitiba são amigos que são da mesma roda do Daniel. Então, a gente teve uma amiga em comum que nos apresentou e eu acabei sendo introduzida no grupo deles. E também no meu meio de trabalho, eu nunca tive nenhuma dificuldade para me relacionar com curitibano, curitiboca, qualquer coisa. Então, eu acho que é mais mito do que verdade. E você é médica, Mari? Eu sou médica, então de profissão eu sou médica. Eu sou cirurgiã do aparelho digestivo, sou endoscopista, trabalho com as duas coisas. E mais recentemente eu virei professora da faculdade, que eu tô adorando. Uma Me prof. encontrei Delícia! Gente, Super. quando a pessoa ela nasce pra ela ensinar, pra ela dar aula, a hora que dá esse start na vida dela, Ah, é muito gente, legal. é muito bom, né? Sabe que minha mãe foi professora, então não sei se tem alguma coisa de família, mas eu tenho a impressão que quem é professor e gosta de ser professor, eu tenho a impressão que vem de uma família que alguém já Quem? foi professor. Gente, a minha família, meu pai é professor, minha Meu mãe... avô era professor. Ei, a minha avó é professora, mãe da minha mãe. A minha mãe é professora, meu pai é professor e meu marido é professor, tá, gente? Então vocês Eu lembrei vocês de uma imaginam. piada, gente. Eu lembrei de uma piada. Ai, Carla. Você sabe qual é a piada? Não, mas eu só tô pensando, será que você deve falar? Eu acho que não. Acho que não. Não, fala que tudo é permitido, o microfone é seu, amiga, manda Ai, não, ver. mas é porque é besteira. Tudo mas bem, o tudo bem, Chico a Clara Anísio, não nasceu ainda. O Chico Anísio, quem não sabe o que é o Chico Anísio, porque vocês são muito novinhos, ele era um humorista muito importante no Brasil. Olha o Daniel novinho aqui. Então, o pessoal aqui que não sabe, o pessoal entrevistado novinho não sabe. Mas uma vez ele estava fazendo uma personagem dele pro Jô Soares. E daí o Jô Soares falou, ele respondendo na personagem. Ele falou assim: o que tua avó fazia? Professora. E a tua mãe? Professora. E você? Virou puta? Daí assim, dei sorte. Daí ele falou assim: e você? Neto de professora, filho de professora, virou puta. Dei sorte. Gente, mas olha. brincadeiras à parte, eu sou professora, eu amo realmente a profissão, ela é engrandecedora. E é interessante você compartilhar, né, Mária? O que muito você legal. aprendeu, ainda muito mais quem legal. teve mestres. Né? É. Quem teve mestres gosta de ser mestre Então, também. é que ser professor, mestre, mentor são coisas diferentes, né? E o legal é quando você consegue misturar essas três coisas, que no começo parece tudo a mesma coisa. Vocês estavam falando de idade, né? Eu tenho 32 e assim eu encerro minha breve apresentação. Eu passo a palavra para o meu marido. Uhul! Na Daniel! passarela, Daniel, gente. Quem é você na fila da cerveja? Porque você vai ter que contar isso aí pra gente. Tá. Bom, eu me chamo Daniel, tenho 42 anos. Sou curitibano. Com essa cutis, 42? 42. Gente do céu, Você eu tá vou fazendo falar. procedimento dermatológico também, Mariana? Fala, é a alegria que eu trouxe, que levei pra ver. Não, ele faz, mas é pouca coisa e só depois que eu entrei na vida dele. Mas ele já tinha Verdade, cara de porque jovenzinho antes. É um espírito. Deus tem seus preferidos. Tem. Como eu sou empresário, trabalho com cerveja, eu acho que é o álcool também que me Ah, com ajudou certeza. bastante, Mantém sabe? Com certeza. conserva. Olha, gente, eu quero dizer que, ó, na primeira vez, é histórico isso aqui nesse podcast,
a gente tá apresentando um podcast sem ter álcool nessa mesa. Mas isso, Eu gostaria de ter alguma coisa, mas não me isso ofereceram. É em homenagem. Não, Em brincadeira. homenagem à Clara, a gente tá tomando uma aguinha. Exatamente, uma aguinha. E Eu um tô aqui na cafezinho água. aqui, eu e o Dani estamos aqui tomando. Eu não, porque eu tenho dificuldade de linha de raciocínio, então se eu fico muito estimulada, eu começo a devagar mais do que o normal. Então eu tô tomando uma água, tá, gente? Uma água. E assim, então, gostaria de deixar registrado pela primeira vez nesse podcast o álcool não está presente. dominando os nossos sentidos. Então, ó, eu tô tomando café mesmo, que eu vou pegar a estrada daqui a pouco, então sem cerveja também. Eu produzo cerveja, a gente tem uma fábrica, uma cervejaria do ladinho de Campo Mourão. Tem Pode é o falar arroba? aqui, pode falar. Qual é o arroba? arroba Flugel Cervejaria. Então sigam lá, pessoal. Sigam, comprem, experimente a Exato. cerveja. Que tipo de cerveja Cerveja você... artesanal só, tá? Então, Gente, é muito boa. A gente trabalha só com produtos de alta qualidade. E a gente tem um bar da fábrica muito legal também. É lindo. É bem Vocês legal. casaram lá? Ou foi só impressão? A gente fez a nossa festa de casamento num beer garden que a gente tem atrás da cervejaria. É um espaço muito legal. É lindíssimo. Posso Bem fazer um mesmo. parênteses? A gente fez o casamento no Garden da Cervejaria. Tudo a ver com eles, gente. Sim, mas o detalhe é que a gente inaugurou o Garden da Cervejaria. Então, no dia do casamento... A gente estava... Não, de manhã, tava o cunhado Colocando do Daniel, mangueira, tava o mangueira. meu irmão, o pessoal tava, tipo, instalando a pia do lavabo, colocando a patente. Corrida, Então, hein? foi bem louco. Foi louco. Mas deu deu certo. certo. Deu certo. Esse Foi é o muito importante legal. do fim legal, das muito histórias. O legal. fim não, né? O começo das histórias. O perrengue, começo. mas depois a coisa entra no trilho. Não e que tá... eu tenha visto ou me importado com isso. Não achei que era problema meu. O bom da Damari é que ela tem, realmente, ela sabe selecionar. Tipo, isso aqui é problema meu, eu vou me preocupar. Isso aqui não vou me preocupar, porque alguém vai resolver. O Daniel que se vire. Daniel que se vire. Entendi. Alguém E sempre agora tem já que pagar vai a ter conta. dose dupla. Exatamente. Bom, daí eu trabalho com a cerveja, produzimos, vendemos cerveja, fazemos eventos no nosso espaço. Eu acho que é isso, né? Um curitibano foragido. Ah, que legal. E me conta, então, e vocês dois vocês têm um ano de casamento, mas de relacionamento. Faz tempo que vocês estão juntos? Eu nunca sei responder essa pergunta. A gente tem que sempre fazer conta. verdade. Mas eu acho que são 4 anos. É a pandemia, gente. A É um pandemia relacionamento foi um tempo que fresco. parou aquele tempo. A pandemia então levou, você mas também ficou trouxe, um né, espaço. gente? Trouxe. Trouxe. A gente tem, assim, em anos, a gente tem pouco tempo de relacionamento. Mas eu não acredito muito nessa coisa de você contar as coisas em anos. Igual quando você fala assim, meu Deus, já é maio, o tempo passou muito rápido. Não, isso depende de quanta coisa a gente faz naquele período, não do tempo cronológico, como a gente conhece, né? Sim. Então, parece que a gente está muito mais tempo juntos. E também, né, gente, não tem ninguém muito novinho aqui, todo mundo já sabia muito bem o que não É queria. verdade. E Então- esse é o X da questão. O você saber o que você não quer. Porque todo mundo sabe o que quer e outra, se acostuma rápido com coisa boa. Exato. Agora, o que você não quer tem que estar definido na sua vida. É. Porque aí você não se engana. Então, em 4 anos, basicamente, deu pra gente se conhecer. Deu pra... A gente noivou e casou em 1 mês e eu não tava grávida. É verdade. A gente foi morar junto muito rápido. A gente foi também. morar junto rápido, foi muito engraçado. Eu não lembro. Nossa, sei lá. gente, o E podcast vocês não é foram pet de relacionamento, pet né? já, né? Já Gente. foram pais de pet. Eu sei que vocês perderam o pet de vocês, né? perdemos o Siracusa. Mas isso uniu o casal também, né? Muito, mas a gente já sabe como é que vai ser com a Clara, que ele vai brincar e eu vou Educar. Sempre é assim. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tive uma história de relacionamento. Gente, a gente tem sempre um roteiro, mas a gente foge do roteiro toda vez. Tá tudo bem, Então, porque a gente tá tudo fugindo bem. muito, Não né? tem Bem tranquilo. problema. Tá, faz tudo parte. bem. Daqui Na a pouco a verdade, gente assim, retoma. A gente vem pra falar sobre um assunto, mas as pessoas que estão aqui, elas sempre são tão legais que a gente quer saber muito da vida delas. Então não se preocupe que esse podcast gente- é nosso, a gente faz o que a gente A quiser. gente fica bisbilhotando. A gente manda, a gente faz o que a gente quiser. Então, o meu relacionamento foi muito parecido. Porque eu conheci o Pablo, em questão de 6 meses a gente morou junto, questão de 1 ano foi economizar o dinheiro do casamento, a gente casou. Eu ganhei uma cachorrinha, a Lisa. E aí, quando o Otávio nasceu, logo em seguida eu perdi a Lisa. Então, Nossa. o meu marido, pra vocês terem uma ideia, tem uma tatuagem da Lisa aqui no peito. Ela era a coisa mais maravilhosa, especial da minha vida até o Otávio nascer. E tanto que a primeira palavra que o Otávio disse foi Lili, que era como a gente chamava Deus, ela. me Foi. arrepiou. Era como a gente chamava ela. E ele disse Lili. E a gente perdeu ela, que ela teve que fazer. Eu não já vou chorar.
Aí, ó. Aí, vai ó. começar. Aí a gente teve que fazer uma cirurgia A grávida nela. chora também, porque ela tá com os hormônios ali assim, ó. A gente teve que fazer uma cirurgia nela e levou ela pra fazer a cirurgia e ela acabou falecendo no procedimento. E aí, então a minha história foi um pouco parecida. Eu acho que quando você encontra uma pessoa e eu nem digo uma questão romântica, mas eu acho que existe uma chave e uma fechadura. E aí você encontra na sua vida aquilo que te faltava. E aí você encontra o teu mediador. E pronto, acabou. E se entrega, meu amor, se entrega. Se entrega pro amor que vai valer a pena. Mari, você já viajava, Daniel já viajava, e aí vocês resolveram trilhar sonhos viajantes juntos. Vocês viajaram bastante? Juntos? Bastante. Olha, eu não sei. Você estava na Depende do residência, parâmetro. você tinha limitações de tempo, né? Carla, depende do ponto de vista. Depende do que você chama de viagem. Viagem pra gente é qualquer coisa. Exatamente. Perfeito. É qualquer coisa. E mais do que uma por ano já é bastante. Não, mas assim, morando em Curitiba, nossa, a gente ia tanto pra praia que no inverno eu ainda tava bronzeada. Então, assim, já contava como viagem. Com Nem certeza que fosse é. Matinhos, entendeu? A gente nada contra Matinhos. Eu inclusive, depois de ir para Matinhos, eu descobri que Matinhos é legal. É porque aqui no Paraná, quem está ouvindo a gente de outro estado, aqui no Paraná tem, de vez em quando, o pessoal faz umas piadas com matinhos, né? Enfim, tá? É uma praia mais fácil de acesso. O paranaense não valoriza as praias do Paraná. Não conhece, Mas na acha- verdade, né? E Não eles conhece. só acham que a praia de Santa Catarina que é boa, né? Então, por exemplo, Ilha do Mel, Matinhos... São apaixonados. ilha. Entendeu? A gente fez um segundo Também- a casamento gente na Ilha casou do duas Mel. vezes. A gente casou 2 vezes. O meu irmão voltou agora da Ilha do Mel. Ele voltou agora da Ilha do Mel encantadíssimo, que é um lugar maravilhoso, é lindo e tudo mais. E só que por ser no quintal de casa, as pessoas não valorizam. Mas eu conheci a ilha por conta do Dani. Então, assim, a gente, no primeiro ano nosso de relacionamento, eu acho que todo mês a gente ia pra praia. Que delícia. Nem Ai, que maravilha. Nossa, sim, e daí Escorreu só na uma ilha, lágrima aqui sei agora, lá aqui, ó. quantas vezes a gente foi. Então, pra mim, isso já conta como viagem. A gente com tava certeza. sempre fazendo alguma coisa. Sempre fazendo alguma coisa fora de casa para conhecer o que era próximo, para E Santa descansar. Catarina também tem muito. Santa Catarina a gente ia também muito era pra lá. um pulinho ali, né? Rápido. De Curitiba é muito fácil, né? O acesso é muito É prático. o que eu sempre falo, às vezes as pessoas ficam esperando a viagem da vida e não fazem o que tem. Até porque você treina a viagem, fazendo essas viagens próximas da sua cidade e valoriza. Eu e a Babi estamos fazendo um roteiro do oeste do Paraná. A gente vai chegar lá na cervejaria de vocês, esperem que a gente vai bater lá. Serão muito bem-vindos. E porque assim, às vezes o pessoal do oeste do Paraná não foi a Foz do Iguaçu e não conheceu as cataratas. Nós temos vinícolas, temos queijarias, temos. É um turismo rural, é uma outra proposta, mas você não precisa esperar a viagem para Disney, para Paris, para, enfim, a viagem dos todo sonhos. tipo de Você vai viagem ficar só tem alguma pensando. coisa para te oferecer. É que você fica só se programando, pensando, eu vou, e acaba deixando de aproveitar O quintal da sua casa. É final de semana, uma coisa que você pode fazer no O final de quintal semana. da sua casa. E aí você exatamente. experimenta lugares, sabores, conhece pessoas, se relaciona melhor com a pessoa que vai com você. Então, vocês estavam num relacionamento inicial, né? E com certeza isso marcou a história do Não relacionamento existe- de vocês, e não né? existe Seria muito nada pra diferente. fortalecer ou acabar com o relacionamento do que viajar junto. Isso Com você certeza. pode falar com um namorado, com um marido, com uma amiga. Nossa, é impressionante a amizade que fica estranha depois de viajar junto, né? Aham. É bem... Você vê aquela pessoa que você adora, mas aí você chega quando você vai dividir a casa com ela, bicha porca. Sabe que a porquice, óbvio que me incomoda, mas o pior é aquela pessoa que é azeda em Ai, viagem. Ai, péssimo. Então, o pior de tudo é o limão de viagem, entendeu? Então, isso a gente nunca teve, graças a Deus. Isso aqui vai dar um corte, gente. O famoso, vamos definir agora o limão de viagem. Tá entendendo? Porque assim, ó, a gente sempre fala isso a respeito de viagem em grupo. A viagem ela tem que ser muito bem planejada e as pessoas têm que ir com uma ideia na cabeça. Quer, não quer, tudo bem. Tá bom pra quem fica, tá bom pra quem vai. Você quer ir, você vai. Você não quer, você fica, só não enche o saco. Exato. Não exato. enche o saco, né? Exatamente. Enfim. Inclusive, eu digo que eu tenho algumas amizades que eu sou apaixonada, mas não não dá vou pra viajar. viajar. Não vou viajar porque eu já sei que vai azedar, vai ser o limão da viagem e vai estragar a minha viagem. E tem pessoas que às vezes eu nem tenho
tanta convivência, mas é uma pessoa é que uma parceria brilha, a parceria maravilhosa maravilhosa para viajar. Então, isso é uma coisa importante. Vai viajar com amigos, já saiba que você precisa diferenciar um amigo que você ama e um amigo para você viajar. Tem diferença e vai fazer, inclusive, a história da sua viagem vai ser contada por esse relacionamento, essa pessoa que está aí. Olha, e uma coisa que me impressionou no Dani, quando a gente se conheceu, que para mim, assim, da minha criação, a minha casa nunca foi de viajar muito, né? A minha primeira viagem com família, fora assim, a gente ia pra praia nas férias e eu ia com a minha avó para Minas Gerais quando eu era criança, mas assim, ai, que delícia! De viagem, Mineiros são demais, né? Da gente sair em família e para viajar, a primeira vez eu acho que foi uma vez, assim, até os meus 15, a gente foi uma vez para Porto Seguro e foi isso. Então a gente não tinha esse hábito, sabe? E no Daniel teve alguma vez, acho que a gente foi para Floripa. Daí eu falei, putz, mas Floripa dá 4 horas. Dele, não, a gente vai na sexta. Não, para Guarda, que era um lugar... Guarda do Embaú. É um pouquinho mais para baixo ainda, tá, que gente? Era um lugar que eu nunca nem tinha ouvido falar. E que é maravilhoso. Eu adorava. Eu passei, sei lá, mais de 10 anos indo todo o carnaval para Guarda do Embaú. É praia de surfista, né? Isso. Mas a água é muito legal. Nada. Bota um macacãozinho de neoprene, você vai ficar linda. Aí eu fiquei assim, daí a gente foi na sexta e voltou no domingo. Só que assim, me impressionou a facilidade que ele tinha assim, não, vamos ali. Tipo, o casal né? é sempre composto por 2 pessoas. Uma que diz, vamos, vai dar certo. E a outra que fala assim, ó, meu Deus, mas é longe. Mas sabe o que é mais... de Curitiba, 6 horas da tarde, 11 horas da noite, você tá lá. Você vai lá, toma uma cerveja, dorme, outro dia você acorda cedo, aproveita o sábado inteiro a praia. Isso tem o domingo foi um dia que eu fiquei meio assim. Daí teve outra vez que eu tava, nossa, mega cansada. Eu precisava muito descansar. E a gente pegou um Airbnb na Praia do Rosa, que eu também não conhecia. Nossa, aliás, o Airbnb sensacional, muito legal. Muito legal. E a gente foi porque o Dani falou assim, época de baleia. Eu nem sabia que tinha baleia em Santa Catarina, tá? Aí tinha. Aí ele falou, vamos lá, dá pra ver. Eu acho que a gente ainda vai ver, tá no final da temporada. A gente chegou no Rosa, não viu nada de baleia. Mas daí no domingo, que era mas o ele dia te encantou, né? Vamos dizer que ele pegou pelo que ia aí. Mas calma, daí na hora de voltar, que ainda a gente tinha uma pernada boa para voltar para Curitiba, e já era domingo, o dia de voltar. Daí ele falou assim, talvez, se a gente for até o Farol, a gente consiga ver. Daí eu pensei, que Farol, né? Gente, é Farol de Santa Marta. Era mais para baixo ainda. Já é Rio Grande do Sul, quase. E aí a gente foi para Farol de Santa Marta, ainda no mesmo dia, só fazer um bate-volta. Eu vi uma baleia muito de longe. Quase nem vi e tava no final, assim, deu tudo certo, mas daí, assim, então sem tempo ruim nenhum, é só querer e ir. E pronto. E pronto. E que tipo de viajante vocês são? Vocês são dos viajantes, além desses bate-voltas e tudo mais, pode ser em dupla, pode ser individual, mas assim, vocês preferem praia, um clima mais friozinho? O que é o esquema de que vocês? Pega o coração. Que pega o coração? Fale você. Natureza. Praia, lugar que tem natureza, lugar... Que a natureza é um lugar bonito, que envolva a natureza, eu acho que a gente... E assim, gente, não é para viajar, para fazer trilha, tá? Mas vocês fazem. A gente faz, mas assim, lugares que a gente veja beleza natural, isso é que me encanta. Então pode ser praia, pode ser frio, mas desde que englobe alguma coisa, porque as coisas que mais me impressionam em viagem, o sentimento que... Sabe, não sei se vocês concordam comigo, na verdade vocês vão concordar, mas eu acredito que a gente tem tipo um potinho de energia, que você precisa fazer estoque. Aí você trabalha, tem os seus estresses do dia a dia, que é só a vida acontecendo, e daí você tem que encher seu potinho de energia, e você pode encher de várias formas, uma delas é viajando. E uma das coisas que mais enche o meu potinho é eu chegar diante de alguma coisa que tem uma grandeza tão grande, nem sei como eu falo isso, né? Mas que é tão grande que eu me sinto completamente impotente. E eu geralmente me sinto assim quando eu estou diante de algo natural impressionante, sabe? Cataratas do Iguaçu, pode ser. Né? Você sabe quando que eu me senti assim, recentemente? Quando eu vi o Grand Canyon. Não. Gente, a hora que eu olhei aquilo, eu não imaginava que era assim. Lógico, a gente fala, é o Gran, né? É o Gran, né? É o Gran. Eu tenho uma teoria na minha vida. Nada é famoso à toa. Alguma coisa tem. Mas eu não imaginava aquilo. Gente, eu tinha vontade de sentar e só ficar olhando. Era muito lindo, era uma coisa assim...
eu tive essa sensação. A sensação de você não ser nada. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? E eu fiquei aqui olhando aquilo e era de uma grandeza tão absurda. Era uma coisa tão linda que foi desse jeito que eu me senti. Mas assim, ó, isso é demais. Só que tão grandioso quanto... Vamos tentar fazer uma comparação. Por exemplo, a Torre Eiffel ou o Empire State. Mas isso não me pega. Eu chego lá e falo assim, beleza, legal, entendeu? Pra mim não me pega. O que me pega são coisas naturais. Não que eu não goste de fazer as outras coisas, né? Porque eu gosto de dar rolê. Mas natureza é o que... A própria Serra Catarinense que a gente foi. Gente, Nossa, que coisa linda. Lindo, né? Lindo. Quando você vai indo, eu acho que é aquele caminho que vai de Florianópolis até Gramado, que aí você pega... Cambará. Né? Cambará. Gente, eu sou péssima com nome de cidades. Mas aí você vai costeando a serra e você vai... Tem canyons maravilhosos. O pessoal fica esperando ir pra Noruega pra ver canyons e não sabe nem que existe no Brasil, né? Claro que é diferente, mas é lindíssimo, né? É muito legal. A Mari aqui falando e o Daniel falando sobre a questão da natureza. Uma característica das pessoas que a gente entrevistou até agora é justamente gostar desse contato com a natureza. E a gente até conversou com uma das nossas entrevistadas, que é quando você faz parte da paisagem. Então, você está olhando a paisagem, mas você está sendo absorvido por ela também e você compõe todo aquele cenário. É um quadro que você está formando na sua vida, enchendo o seu potinho, que eu achei maravilhoso, Mari, o seu potinho de energia, porque eu trago isso para a minha vida também. Eu faço milhões de coisas, mas eu preciso parar, encher o meu potinho e eu encho meu potinho com viagens também, né? Perfeito. E qual foi a primeira viagem que você fez? Agora eu quero uma pergunta individual. A primeira, assim, que te marcou, que você pensa assim, nossa, isso foi pra mim o que deu o start e que eu virei um viajante depois disso. Pra mim, o start é claramente ter feito o intercâmbio. Então, quando eu Pra tinha onde? 15 para 16, eu fui para os Estados Unidos. E só um parênteses bem rapidinho dessa história, eu não queria ir para os Estados Unidos, porque eu achava muito, Estados Unidos, eu posso conhecer outra época da minha vida. Mas foi o que sobrou de vaga, deu certo, eu fui para lá e eu fiquei 1 ano lá. E daí, depois de chegar lá, eu viajei um monte, eu arrumava tudo quanto é viagem para fazer, que eu tinha de desculpa, eu ia fazer. Mas aí me marcou muito que no final do meu ano de intercâmbio, tinha uma viagem que a gente tinha a oportunidade de fazer de 15 dias. Ou era para a costa leste ou para a costa oeste. E aí eu escolhi a costa oeste e o maior dos motivos é porque eu tinha um sonho de ver o pôr do sol no mar. E eu acabei vendo um dia só o pôr do sol no mar. Não, deu tudo certo. Mas assim, eu fui para isso. A gente passou 10 dias, nada de mar, nada de pôr do sol. E aí era um grupo de, imagina, pirralhada, né? O Daniel até falou, quem foi junto, com certeza foi para o céu ou vai para o céu. Eram 40, não lembro, hoje eu não me lembro, mas era 1 ônibus ou 2 ônibus de adolescentes. Nossa. Muito bom. E aí, no final, foi no finalzinho da viagem que a gente estava em Santa Mônica e a gente fez uma farofagem ali perto da praia e na hora de ir embora, deu assim, supomos que o pôr do sol, sei lá, era 6h30. Deu 6 horas, o pessoal tava, vamos embora. Eu falei assim, peraí, calma, eu só tô aqui pro pôr do sol no mar. Aí todo mundo esperou, foi bem legal, e aí eu vi o meu pôr do sol no mar. Mas essa viagem que eu fiz, e ainda mais por estar numa fase que a gente está muito assim, construindo, nossa, tanta coisa na personalidade. E foi uma coisa que me marcou muito, eu poder curtir isso sozinha e me descobrindo de várias formas. E essa viagem especificamente que eu fiz para a costa oeste dos Estados Unidos foi muito marcante. No meio dessa viagem também teve Grand Canyon. A Clara vai poder fazer intercâmbio? Com certeza. E aí, Daniel? E durante a sua primeira viagem marcante, que inclusive fez o seu perfil viajante? Você tem um perfil viajante, o que moldou? Porque eu falo que tem alguma viagem que dá aquele input. Você fala assim, não, eu nasci para isso. Eu quero fazer isso na minha vida. Eu acho que... Deixa eu pensar. Eu acho que quando novo, né? Quando você é novo, você começa a viajar para as praias e desbravar. Santa Catarina, eu comecei a desbravar Santa Catarina com 18, 19 anos. Já faz algum tempinho, né? E... Foi 2 anos? 2 anos, gente. Não, foi um pouquinho antes da pandemia, foi né? Um pouquinho antes da pandemia, tá. foi recente. E acho que foi isso. Você começa a conhecer uma praia, nossa, mas é tão pertinho de casa. Daí você
pô, volto para Curitiba, vou voltar para ir mais para frente, vou mais para frente, mais para o lado. E eu acho que aí que foi o start de começar a querer conhecer lugares diferentes. Primeira viagem internacional foi Paraguai. O paranaense, normalmente o paranaense, a primeira viagem internacional é para o Paraguai. E mas Cidade Leste ou foi Você Assunção? faz aquela excursão com vó, com mãe, com tia. Pra comprar os presentes de Natal, não é? Isso, exato. Aí Com volta a 10 gente anos, com 12 anos. boneca, com aquele saco listrado. O saco azul e branco. Mas hoje Exato. você me contou da tua viagem, além do start, da tua viagem que foi mais inesquecível pra você, mais especial pra você também. Qual que foi? Ai, homem, você tava no carro falando pra A mim, grávida "Nossa, é ela que tem acho lapso que de afetou a memória. minha memória. Noronha. É verdade, Fernando Noronha, gente. Fernando Noronha, pra mim, no Brasil, acho Vocês que é alta acreditam? Eu loucura, nunca assim. fui. Já fui 2 vezes pra lá. Eu sou nunca apaixonado. fui. Você fala, vamos pra lá semana que vem, vamos. Eu volto. Eu Essa topo. que ele tá falando, ele foi fui sozinho. Vocês foram juntos também, A última já? vez eu fui É, a sozinho, gente foi mas junto, a primeira vez ele foi sozinho. Que eu tô a fim de viajar, que eu não conheço nada do Nordeste, não conhecia nada do Nordeste. Você Não começou por conheço ainda. Fernando de Noronha? Eu não conheço nada do Calma. Nordeste. Só... Calma, vou embora de novo. Ai, Carla, o aniversário de 1 ano do Davi foi lá. Você fica sentada aí. Ah, meu A Mari me Deus. ajudou também a fazer o roteiro de lá. E eu amei aquele lugar. Porra, todo mundo fala que é muito caro, que é caro, mas se for ver a distância que a ilha fica do continente, é muito longe também, gente. Sim. Então, lógico, eu acho que eles aproveitam um pouco essa desculpa, mas eu sou apaixonado pelo lugar. Mas são, é lindo. se eu não me engano, são 380 quilômetros do Rio Grande do Norte e 550 de Pernambuco, porque Fernando de Noronha é uma ilha que pertence ao estado, né, de Pernambuco. Então tem 2 voos que saem para lá, né, que são os voos que saem do Recife, que é a capital do Pernambuco, e de Natal, né? Acho que só dali que sai direto, né? Então, assim, é realmente difícil de chegar. Sim. Mas, assim, sabe que depende do padrão, falando nessa questão de valor, de preço, né? Não de valor, de preço. Dependendo do parâmetro, se você mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, Sim. Noronha fica bem padrão, assim, não sai muito E do... você, lógico, pesquisando bem e começar desbravando Noronha lá, você consegue achar muitas coisas com preços acessíveis e se aproveita igual. Eu farofei demais em Noronha, é só gente. farofar. Você farofou também? Eu farofei Claro. muito em Fernando de Noronha. Eu levei bebida pra lá, pra você ter uma ideia. Não, gente. Mas pode? a gente também Pode! levou. A gente levou cooler. Tá? A gente também. Tá tudo bem, eu só não sabia se podia. Como é que funciona eu descobri uma lá? distribuidora de bebidas lá. Então eu pagava na distribuidora metade do preço do que as pessoas iam vendiam na praia. Eu sozinho, né? Aham. aluguei E você foi sozinho viajar? Fui sozinho, loquei uma moto lá e fiz. Oi? desbravei a ilha numa Moto? Moto? Desbravei a Não ilha precisa inteirinha, chorar. ponta a ponta. Não é essa moto que você tá pensando também, né, Uma cara? É tipo motoquinha. uma CG. É claro. Não, era uma moto 160 cilindradas, uma moto pequena, mas... Nem precisa, você nem Pra tem você lugar pra atravessar a comprar. ilha, exatamente, você atravessa de um ponto a outro na ilha, você vai entrar nas trilhas, é muito gostoso. É bom Ô, Daniel, demais, mas você gente. estava falando que você começou fazendo viajando para as praias próximas. Você fazia isso com um ônibus de 40? Ou você fazia Não, sozinho? Sozinho, com amigos. O Daniel é vida louca. Vida, isso é coisa Mas você boa. era o chamado ou você que chamava? A gente se unia, nem lembro, mas acho que o eu Deus chamava, os cria e o amigos vento chamavam, junta. exatamente. É isso aí, gente. Juntava outros sem juízo e a Deus gente... cria o vento junta. Você começa na tua vida tranquilo, mas se você tem a tendência a ser louco, você vai contar gente louca. Não tem o que você fazer. Meu primeiro dia de aula no cursinho, que não foi cursinho, que era terceirão, aqui em Cascavel eu estudei numa escola grande de preparação para cursinho pré-vestibular, para vestibular. E aí o meu professor falou assim, gente, ó, nessa turma tem 150 alunos, na turma do lado tem outros 150, mas eu tenho certeza, hoje é seu primeiro dia de aula, no intervalo vocês vão se conhecer. Então é mais ou menos isso. Inclusive, vocês se conheceram pelas loucuras de viagem? Não. Foi... Eu tenho uma amiga... Meu Deus, falhou. A Paula. Viu? Tá, viu? Ela. É a minha... Essa amiga, a gente se conheceu no trabalho, eu cirurgiã e ela anestesista. E a gente tava numa... Já briga por natureza. Não. Mas ali não brigava. E a gente tava numa fase... que não sei se todo mundo já passou, mas foi uma fase ótima. Foi uma fase que a gente não dizia não pra nada. Nada. Vamos aonde? Vamos. Tô pronta. A regra era não Pode dizer, ir. Country Festival, vamos? Esse eu não fui, né? Mas qualquer coisa que alguém chamasse, a gente falava que sim. A regra era só dizer que Independente do sim. dia.
Daí, ali que eu conheci os amigos dela, que no meio dos amigos dela tava o Dani, que era amigo, mas, tipo, era um pouco... Era um subgrupo, que era uma galera de uns 20, né, eu Nós acho. éramos em bastante. Uma galera de uns 20, ele era de um subgrupo. E daí a gente se conheceu e assim foi. Vocês acham viajando, A né? gente se conheceu em Balneário. Balneário. Foi em Balneário? Que é a praia que ele menos gosta. Então, mas foi Verdade. viajando. Mas foi viajando. Você acha que as viagens fortaleceram o relacionamento de vocês no sentido de falar assim, essa pessoa, eu vou casar e vou ter um filho? Ou vários? Não, com certeza. Sim. Não, mas é aquilo que a gente falou no começo, Com né? certeza. A viagem ou ela te faz odiar ou amar uma pessoa. Quando a gente se dá bem viajando, gosta aí da parceria da viagem, então... Eu Com acho que certeza. eu acho que a viagem ela é um divisor de águas. É que pra mim- É um divisor de águas. Eu e a Carla, a gente viajou pra perto juntos só bem pertinho. Agora, tipo assim, não de dormir, sabe? E acordar. Embora a última pessoa que eu fale, a primeira que eu falo, é a Carla. A gente dorme e acorda falando uma com a no outra. WhatsApp, exatamente. Então, assim, pessoal, a gente ainda não teve, de repente, esse podcast esteja com os dias contados. Então... É brincadeira, a gente tem contrato CNPJ. E aí, me fala, além de essas viagens pra praia e tudo mais, vocês são pessoas que costumam viajar pra trabalhar ou coisa assim? Você é natural de onde? De Mamborê. Mamborê. Que é dá 130 quilômetros daqui. Que é uma cidade bem pequenininha. Ah, eu sou de Catanduvas. Ah, tá, mesma Tá coisa. ótimo. Aí você estudou aqui em Cascavel, Só sai Mari. fruto bom. Eu vim pra cá pra fazer faculdade. Eu fiz faculdade e aí eu fiz residência de cirurgia geral aqui também. Aqui também. Daí Aí depois depois eu fui você pra mudou pra Curitiba. Curitiba. E daí foi lá que vocês se conheceram. Aí surgiu eu. Entendi. E aí, depois disso, vocês começaram... A gente é a pessoa da organização. Ela então tem uma planilha de Excel. Aí eu passando. preciso Tá fazer fazendo a ordem linha do cronológica. Você tá fazendo a linha do tempo. Eu tô fazendo a linha do tempo. Eu preciso fazer essa ordem cronológica. Aí vocês se conheceram, vocês começaram a viajar bastante durante a pandemia e tudo mais. E juntos, qual foi a viagem mais legal, mais inesquecível ou inesquecível tanto pro bem ou pro mal que vocês já tiveram juntos? Dá até pra falar em coro, né? Que foi Marrocos. Me Não, conta assim, tudo ó. de Marrocos. Tudo. Vamos anotar. Vamos. Você já foi pro Marrocos, Carla? Não. Tá, Eu também tem que nunca ir, fui. tá? Então vamos lá. Vale Tem a que pena. ir. Dicas de viagem pra Gente, Babi e Carla. Na verdade, Marrocos surgiu do nada. É verdade. Foi a última viagem. A gente voltou, sei lá, em comecinho de fevereiro do ano da pandemia. Pandemia fechando tudo, a gente assustado nos A gente- aeroportos, porque estava começando a fechar tudo. É porque né? lá já tava fechando. Minha mãe surtada, porque a gente ia passar 2 horas num aeroporto na Espanha. Que daí que começou era onde tava Itália e bastante. Espanha, né? Sim. Mas enfim, a gente queria ir, a gente planejou ir para Portugal. E o Daniel queria. O que ele fazia questão na viagem de Portugal era passar por Nazaré. Ai, as ondas. Vocês viram? Tava tendo onda gigante. Tava. tendo campeonato de onda Tava. gigante, Que sorte. Nossa, Muito foi sensacional. muito massa. Eu nem sabia que existia Nazaré nem onda gigante, tá? São as maiores do mundo, né? Sim. São as maiores do mundo. E aí, nessa época, a gente foi viajar e mais uma pessoa que estava viajando junto falou assim: mas para ir para o Marrocos é 60 euros passagem de ida e volta. Me vê Daí- duas, por favor. E aí, Duas. tava na hora da escolha, porque a gente não tinha muito tempo para viajar e a gente estava fazendo uma escolha. Acho que eram 12 dias que a gente ia viajar. E aí, será que a gente conhece? Porque tem muita coisa legal para conhecer em Portugal. Mas aí a gente fez a opção. A gente fez a opção para o Marrocos porque, primeiro, diferentão, né? Depois, deserto de Saara, deve ser muito legal. E aí, o pacote que a gente pegou... Nossa, tá cuspindo o microfone. Você lembra quanto que foi? Não, foi bem barato. Gente, foi ridículo foi o preço. muito barato. Foi tipo 180 euros É. para 5 dias, para 4 noites. A gente chegando em Marrakech, o pessoal nos pegava no aeroporto. Tinha até transfer. Tudo, Tinha. tudo, gente. Transfer. Mas era um transfer. Aí Era a tipo gente... o transfer da ponte do Paraguai. Olha, era parecido. Sim. Era um pouco Aquele melhorzinho. transfer Tinha da buraco Não, embaixo mas, ó, dos... É, no solo tinha uns 180 buracos euros. no solo. Você sabe que não vai ser Suave. lá aquela Brastemp. Mas daí, beleza. Eram 4 noites. Então, 4 hotéis. Low cost, mas eram 4 hotéis. O transfer para nos pegar, para nos levar no aeroporto. Tinha algumas refeições nisso aí. Tinha até refeição. Tinha refeição e tinha... Refeição típica, né? A gente ficava um dia em Marrakech e daí eles nos levavam até o Saara e a gente voltava.
Esses Ai, 4 dias não foi tem como dizer que fazendo não. a viagem. Foi Não tem como dizer parando não. em cidades como dizer até não. chegar ao deserto do Saara. A gente dormiu no deserto do Saara. A gente fez um acampamento que não era Acampamento? É um acampamento, Acampamento, mas gente, melhor era que muito Era hotel. uma tenda com cama king size, ar-condicionado, Oi? chuveiro a gás, internet. Sério? No meio do Sério. deserto. Eu não sei como é que eles fazem isso lá. E vocês andaram de camelo? A gente andou de camelo. Ai, Gente, foi a viagem mais especial. Foi muito legal. Mais especial, que eu Tudo. recomendo pra Passou todo por mundo. Por aquele lugar, aquela garganta... É Dates Garganta, Gorgeous. Nossa, tem... Gente, é surreal. Você passar no meio... É uma fenda, sei lá se é uma fenda. É uma fenda. É uma e fenda. Você tá andando, passando um rio do lado, tá a estrada aqui assim, e uma pedra paredão gigante, sei imenso. lá quantos metros Os de alpinistas. altura. Você vê os alpinistas lá em cima subindo aquilo. No Tinha meio do, alpinista quase também? chegando no deserto já, né? Quase chegando. Então E o que- é tudo bem árido, um troço bem seco, assim, e de repente passando um rio de água clarinha do lado, assim, muito... E o que é de mais diferente que vocês comeram lá? Ah, sabe que de comida a gente não teve nada de perrengue, foi bem legal. Foi legal. Mas comida normal ou tinha uma comida típica? O Daniel falou que é uma comida típica. O que eu tô querendo saber é o que é típico. Assim, na verdade, Conta pra né? nós. Carne de camelo. Não, Leite de camelo. Tinha bastante carneiro. Tinha aquele Era tudo meio que cuscuz. numas caçarolas, assim, que tinha cuscuz. É meio alguma- ensopado, tinha uma né? carne. Não, era mais seco, tá? É? Aham. Tipo um cuscuz marroquino? Tinha um cuscuz com frango. Tinha Cuscuz com frango com molho. Era É. tipo o nosso arroz com frango, mas Aham. era cuscuz com um frango deles, ou um carneiro. Eu comi um carneiro, eu comi Sempre um carneiro tinha delicioso legume. no primeiro dia em Marrakech lá, que a gente nem acreditou, na verdade, no restaurante, que era muito simples. E muito simples não, era um restaurante simples, ele era dentro da Medina, né? É. Então é uma região mais típica deles, né? Então é bem diferente, o visual é para quem a gente chega no lugar assim, é bem diferente, né? Tá tendo uma praça grande na frente, eles estão fazendo aquelas danças, aquelas cantorias deles. Ai, Gente, que é legal, muito louco, é que muito legal. louco. Uma feira, aquela feira daquele povo, muitas coisas vendendo, de Vendendo tudo. aham. É- E o restaurante era um lugar no meio dessa praça, Acho assim, que quase. não tem como explicar, gente. Era muito. Ou seja, Carla, Vamos ter que ir pra vamos lá. ter que ir pra Vamos uma ter que ir. aula. Vamos, eu Vamos tenho ter até que ir uma vontade. A gente tem vontade de ir para fazer também uma outra viagem que seja um pouquinho mais gourmetizada, para olhar, para a gente ter outro olhar. E tem outros lugares também para conhecer. Mas assim, gente, a viagem inesquecível com certeza é essa. A sensação de você estar no deserto do Saara é, nossa, Se olhar pro céu. surreal. Eu ia perguntar o céu. Madrugada, O céu Sim. É absurdo. deve ser indescritível, né? Um negócio que É. tem que estar lá Estava e no viver. deserto, não tem luz nenhuma artificial, então você olha Não tinha pro nem a céu, luz. Gente, Então, é lindo que demais. coisa mais especial. Foi muito legal, porque Que a gente romance. chegou e a Eles gente... não são românticos. Mas Não. eu já tô romantizando a cena, gente. Eu que sou Eles romântica fizeram aqui uma nessa fogueira no meio mesa. das tendas, No meio várias das tendas do uma acampamento. fogueirona, deles cantando músicas típicas. Ai, era Carla! muito legal. Muito legal mesmo. Você que é a pessoa que procura as passagens Pode baratas, deixar. você faz favor, Deixa já vai. comigo, deixa já vai comigo. Lá. E- Dá pra ir com criança? Eu acho que não, Carla. recomendo. Não? Romance Não, e dá aventura. Pra ir, dá pra ir, tá? Mas nada é Talvez impossível. você pegue o... Ou um pouquinho, outra versão da viagem. É. Mas eu acho que não seria a viagem mais ideal para ir com criança. A gente se assustou, principalmente no primeiro hotel, né, que eles levaram a gente, que era Gente bem do- perto da Medina, assim. Era dentro da Gente, Medina. tá 180 euros para 4 noites, esses transportes, tudo isso que a gente tá falando. Aquele hotel. Aqueles, sabe quando você assiste aqueles filmes de que sequestram alguém e levam Sim. pro deserto, que levam naqueles hotéis, Aham. que é um buraco no meio, os quartos Que é tudo em certeza volta, que se a assim, tem umas pessoa vai. flor. Que a coisa errada Você- vai acontecer. Quando você olha pra é, pessoa e pensa, por que Você entrou entra aí? no quarto, tem gato dentro, no quarto Oi? Não tá zoando, é Muitos verdade. gatos, eram verdade, tinha um gato pra todo lado do hotel, assim. E assustou a gente, assim. A gente ficou não sabia o que assustado. fazer, até... É que a leva recepção dinheiro, já tá com dinheiro. Tá começou com... a assustar, vamos fazer né? o quê? Eu guardei o dinheiro embaixo do travesseiro para dormir, porque as portas não tinham segurança nenhuma, você Meu não sabe o que pode Deus. acontecer. Gente, mas foi Então, só esse hotel que foi mas muito não bizarro. aconteceu Os nada, outros foram tá? ok. Isso em As Marrakech. duas- Em Marrakech. Marrakech. E os outros que a gente dormiu, assim, no meio do caminho foram ok. E era familiar ou como que funciona esses hotéis assim, a caminho pro Saara? Que Não é deu bem pra inóspito, anotar. né? Tipo, é longe E disso, é longe, não é isso que eu ia cidade, né? perguntar, É muito longe? É longe e você vai vendo muita diferença assim conforme Paisagem você vai diferente. a paisagem vai mudando muito assim, você tá na Marrakech está numa mais cidade, uma metrópole
diferente, mas ainda é uma metrópole. E conforme vai chegando no Saara e as cidades que você vai, os hotéis que você vai pegando, você vai vendo que vai mudando a areia, a terra Mas não deu para perceber muito se era familiar, sua família trabalhando ou não, sabe? Eram cidades pequenas. É porque eu tenho uma impressão que, sabe, aquelas tendas que tá toda a família trabalhando e Sim. que a Bem pessoa o clone. mora... Uma porque eu coisa acho bem que o não. clone, É que assim. a pessoa mora lá naquele lugar, assim, daí ela falou, bom, já que aqui virou um lugar turístico, vou abrir a minha casa e vou fazer uma pousada, né? É. Uma tenda, um lugar para Não, Carla, hospedaria. não. Era mais assim, as outras hospedagens eram mais simples, mas elas eram aconchegantes, comida gostosa, a gente bem Café da recebido. manhã, assim, tal. Café da manhã não tem nada a ver com o nosso café da manhã de O que hotel. é café da manhã no Marrocos? Com a nossa experiência, era tipo um pãozinho, um chá e uma manteiga, só. A gente não Sim, desafiou muito. mas é porque era uma Nossa viagem low experiência cost. de 180 Sim. euros, né? Eu acho que deve ter outra, com deve ter certeza. outra Com versão certeza. disso. Existem viagens para todos os bolsos e todos os Sim, gostos, né? Exato. Mas mesmo Então- assim, mesmo passando esse medinho ali no primeiro dia, foi surreal. A melhor viagem que a gente fez. Acho que sim. E dá pra voltar, porque tem mais coisas pra E conhecer. qual é a expectativa agora, depois que o neném nascer? O que vocês pensam, assim? Como vocês se sentem em relação a esse espírito? Porque eu pergunto isso porque uma coisa que pesou muito na minha decisão de não ter outro filho, de ficar só com um filho, foi justamente porque eu gosto muito de viajar. E a Carla, ela sempre fala que ela não se preocupou, não que ela não se preocupou, mas ela não se preocupava em levar o Davi junto, né? E eu já fui uma mãe diferente. O Otávio hoje já vai fazer 6 anos e pra mim sempre foi muito difícil, porque o Otávio, as minhas crianças não trabalham. O Otávio, ele nasceu prematuro, de 32 semanas, e o Otávio teve alergia da proteína do leite, então ele passou até os 4 anos sem poder nada de leite, e o Otávio sempre teve infecção de vias respiratórias recorrente. O Otávio fica doente até hoje a cada 15 dias. Não é mentira isso, a cada 15 dias. Então, assim, e isso tudo em decorrência do leite, sabe? Então, não foi fácil pra mim. Pra mim foi bem difícil. E eu decidi que eu não teria outro filho, porque um dia o Pablo chegou pra mim e falou assim... antes de eu ter o Otávio, a gente viajava muito. E daí, quando ele nasceu, a gente passou um período sem viajar. E depois a gente começou... Agora a gente tá retomando aos poucos. Eu tenho um trauma que eu conto pra todo mundo aqui que aconteceu. Que eu estava indo pra Paris... Eu estava em São Paulo para pegar o avião 6 horas da tarde, mas o Otávio acordou 8 horas da manhã, simplesmente tonto, não ficava em pé. Ele foi pro pronto-socorro e todo mundo achava que ele estava com meningite. Não foi. Resumindo, não fui para Paris, não era meningite, graças a Deus, mas... Era alguma coisa ou não? Ele teve uma otite tão grave que deu labirintite. Tá. Foi. Mas não foi nem encefalite, nem meningite, que era a suspeita inicial, e ele ficou o dia inteiro internado. Ok, então, pra mim foi difícil esse começo, sabe? De inserir o Otávio nessa minha rotina de viagem. E o Otávio, ele é difícil pra comer. O Otávio não bebe refrigerante, o Otávio não bebe suco, o Otávio só bebe água. O Otávio não bebe nada que seja de leite, ele bebe leite de aveia, porque ele é fitness. O Otávio não come carne, porque ele é vegetariano. Ele não é vegetariano. A gente brinca que ele é. Brinca. Porque o Otávio, desde que era pequenininho, você bota carne na boca dele, ele faz ânsia. Nossa. Então, olha, eu tô abrindo o coração aqui agora. Mas, então, assim, pra mim foi difícil. Vocês, o que vocês já pensaram nisso? Eu já pensei, mas acho que a gente nunca se comunicou, assim. Você já pensou alguma coisa? Mas Sobre isso. isso Esse é o momento de vida falar. segue, eu acho que a gente tem que adaptar, mas eu acho que não pode ser, eu acho que não vai ser um impeditivo para nós, eu acho que Eu acho que não. Assim, eu tô pronta pra mudar de fase. Maravilha. Né? É isso eu mesmo. tô pronta para mudar de fase, se eu tiver que passar um bom tempo sem fazer viagens longas, porque se eu pudesse, as minhas viagens seriam assim, eu vou ficar 20 dias em um país e vou conhecer 3 cidades, porque eu curto conhecer coisas que não sejam turísticas, entende? Mas eu sei que isso não... Eu já fiz algumas vezes isso e tá bom, tá? Então, depois eu faço de novo quando eu for... Faz com ela maior, talvez, aproveitando. Depois, fazer algum curso de alguma coisa, sabe? Claro. Depois. Ou Mas de eu tô repente pronta. respeitar o espírito dela. Porque na minha família, eu tenho a minha irmã. A minha irmã não gosta de viajar.
Tá bom. A minha irmã não gosta. Ela assim, não quero, eu gosto Meu de pai ficar não gosta em também. casa. É, E tá bom aí, também. e na minha cabeça, gente, filho é muito engraçado. Porque na minha cabeça o Otávio ia ser aquela criança que ia viajar o mundo inteiro. O Otávio gosta mais de ficar em casa. Mas assim, então a gente nunca conversou sobre isso. Eu não fico pensando muito sobre isso. A gente até estava pensando qual vai ser a nossa próxima viagem. Eu não faço ideia. E tá tudo bem, né? E se eu quiser viajar, também eu vou me planejar, a gente vai se planejar. E É possível. Eu vou me educar para, se der para levar, eu levo. Se não der para levar, eu vou fazer umas sessões de terapia e vou deixar com a minha mãe ou com a minha sogra e vai ficar tudo bem. E vai ficar com Vai, certeza com tudo bem, porque a certeza primeira vai. viagem que eu fiz sem o Davi, eu fiz um planejamento que vocês não têm ideia, tá? Um planejamento, eu deixei todo mundo na ativa, avisei a pediatra, avisei a professora, a babá, minha mãe, o plano de saúde, tudo. E, tipo assim, o Davi, eu fiquei 4 dias fora, quando eu vou. Foi uma viagem curta, primeira, né? Sim. E quando eu voltei, era como, tipo assim, ele foi pra escola e voltou, ai, mamãe, tudo bem? Tipo, Tô na Cagou boa. pra você. tipo, tudo bem, sabe? Então, assim, eu fiquei sofrendo um tempão antes. Ai, vou deixar ele em casa, meu Deus do céu. Então, assim, mas também, viajar com eles também é legal. A Mari acompanhou uma viagem que eu fiz para Jujuy, na Argentina. Doida. Eu te achei doida, mas deu tudo certo. Deu Parabéns. tudo certo. Que nós fomos numa região desértica, a 4.000 metros de altura. Fotos lindas. E um lugar maravilhoso. E daí, assim, eu comecei... Porque antes de fazer uma viagem, eu estudo muito o lugar. E eu comecei a ler relatos. Presta atenção, vê se você faria isso, claro. Comecei a ouvir relatos que as pessoas passam mal pela altitude, enfim. E aí eu mandei mensagem para a Mari, porque ela é médica. Falei assim, viu, você acha que eu preciso levar uma bombinha de oxigênio? Daí ela falou assim... Ela falou, mas Carla, deixa eu entender melhor essa viagem. E daí a gente começou a trocar figurinhas, enfim, falei com a pediatra. Eu viajei com bomba de oxigênio. Eu não fazia ideia da resposta, tá? Eu não sei como é que ela imaginou que eu sabia da resposta. Posso levar bomba de oxigênio para viajar com meu filho? Eu fiquei pensando. É porque tem um mal súbito de montanha e tal, enfim, que pode acontecer. Mas, na verdade, acontece mais com o adulto do que com as crianças. Porque as crianças têm um corpo muito mais adaptável, assim. E eu subi, gente, até o deserto Salinas Grandes com o coração na mão. Eu só olhava assim pro Davi atrás e ele lá, galinha pintadinha, não sei o quê, e bem feliz, tranquilo. De repente ele dormiu e eu assim, só olhando para ver, porque mãe tem um mal, a gente olha se eles estão respirando. E eu assim, só assim. E quando a gente desceu no deserto, esse menino correu. Ele correu, ele estava tão feliz que foi um dos vídeos que eu postei que mais deu visualizações. Deu 30 mil visualizações assim, em 2 dias. Porque é lindo ver ele correndo feliz. Então, assim, claro que precisa de planejamento, tem que saber, porque eu também fui um pouco mais tranquila, apesar de ter sido corajosa, né, de ter levado. Corajosa, eu acho corajosa. De ter levado até um lugar bem precário. Toda aquela província na Argentina é precária. Mas foi maravilhoso. Então, assim, dá para fazer? Dá. Mas você vai ter que estudar melhor. Então, por exemplo, um hotel... dá para ficar em hotel simples? Dá. Mas provavelmente daqui para frente vocês vão procurar um lugar que tem um pouquinho mais de estrutura. Não é um hotel chique, mas um lugar com um pouquinho estrutura. mais de estrutura. Que eu consiga comida, por exemplo. Que você consiga comida, um Esquentar uma micro-ondas, entendeu? E assim, tipo, tem atendimento... Onde tem atendimento médico, se precisar, sabe? Tipo, você começa a pensar umas coisas que quando você viaja sozinha ou com seu marido, você não fica raciocinando tanto sobre isso. Você até sabe que, se eu precisar, vou ter que fazer alguma coisa. Mas, assim, com a criança, gera uma ansiedade com relação ao preparativo da viagem maior do que quando você vai no rolê, tipo, vou Carla, pra Marrakech. mas tem um negócio que eu já falei, que você já falou em algum vídeo seu, que eu não tinha pensado, mas depois que você falou, me parece muito óbvio. Que as pessoas sempre falam, por que você vai viajar com a criança tão pequena? Ela não vai lembrar de nada. E você fala assim, eu viajo porque eu quero ter essas lembranças. Eu vou lembrar. com ela. Você vai lembrar. E eu acho que isso é bastante a nossa cara também. A gente vai lembrar de mostrar qualquer coisa que aprendeu na viagem, ou só da gente ter o poder... participar, entendeu? Trazer junto para a nossa realidade. E de repente ele não vai lembrar daquela memória efetivamente como ela aconteceu. Mas o sentimento que está envolvendo, o vínculo que você cria nesse momento, ele é
ele fica guardado em outro departamento. Especial, Ele né? é especial. É diferente. E ainda mais a gente falando dos tempos que a gente vive, que esses momentos família, eles são cada vez mais raros, mesmo que você esteja dentro de casa em família. Com certeza. Então a gente precisa criar momentos, se preocupar em criar momentos, criar memórias, mesmo que ele não se lembre ali, né? Mas para poder criar esse vínculo mesmo, família com outro tipo de sentimento envolvido. E essa primeira infância, dizem os médicos, especialistas em desenvolvimento neuro, qualquer coisa, que essa primeira infância marcam os principais traços da personalidade. Até os 7 anos, né? Então, você está ensinando o seu filho, você não tá ele nem sabe o que é viajar, mas você está ensinando paciência. Você está ensinando adaptação. Você está ensinando uma série de coisas que, para a vida do teu filho, vai ser extremamente importante. É o currículo oculto. É o currículo oculto. E, de sempre que eu falo, esse vínculo que você cria com seu filho, mesmo que ele não lembre, você vai lembrar, você vai ter fotos, você vai mostrar. E é assim, um saboroso demais você ver o seu filho sorrindo em momentos que você não criaria. Não porque você não quer, mas que às vezes você nem tem seu tempo daquela maneira como você tem na viagem para fazer no seu cotidiano. Então, vale muito a pena, apesar de ser perrengue. Eu até brinco, né? Falo assim, o Marcelo ficava me filmando, eu atrás do Davi nas viagens, né? Tô eu aqui e tal, descabelada. Eu quase não tenho foto, Mari, minha, depois que o Davi nasceu. Eu também. Porque eu sempre tô descabelada, a foto dele. Mas é algo que vale a pena. Então, eu acho que vocês vão dar conta, vai ser super legal. Vai. E assim, com esse é o nível certeza vai. chefão de viagem, né? Então, uma hora você chega no chefão. O chefão é você viajar com o teu filho. Com certeza, é verdade. E nem que você tem que esperar um pouquinho. Depois você retoma tudo de novo ainda. Mas assim, nossos planos, por enquanto, são só sobreviver, né? Então, ver o que acontece, sobreviver, depois a gente Vocês vão tirar de letra, Ixi. Gente, eu sou muito engraçada, sabe? Porque eu tenho uma dificuldade em falar da maternidade, porque pra mim realmente foi difícil. Esses dias atrás, eu sou enfermeira também, só que eu só sou de formação, não atuo mais na área, e hoje eu faço arquitetura. E eu estava saindo da faculdade e entraram 3 meninas que fazem enfermagem dentro do elevador. E aí eu comecei a conversar isso. Vocês perceberam, eu conto a minha vida inteira. E aí elas falaram assim pra mim, e por que você não é mais enfermeira? Eu falei pra elas, eu não vou falar. Cada um que tire suas próprias conclusões. Eu não vou falar. Falei, eu não vou falar, porque eu não vou falar. Não tem nada a ver eu falar. Né? Para. Não vou destruir os sonhos. Então, a maternidade, pra mim... o Otávio é a coisa mais especial da minha vida, a coisa que eu mais... Isso não é o que tá em discussão. Mas a maternidade, pra mim, ela não foi leve. Sabe? Ela não foi leve. Então, eu sempre esse assunto, pra mim, é sempre eu gosto delicado, de saber como que as pessoas se sentem, porque pra mim, realmente, foi complicado. Mas, agora é o momento que eu vou fazer uma reviravolta aqui e eu vou perguntar sobre... Quem são vocês, Mari e Dani? Os loucos da mala grande? Os loucos da mala pequena? Os que não levam nada? Os que esquecem até o pé de meia? Quem são vocês? Eu sou a da mala pequena, mala de mão. E... Eu gosto da mochila mesmo. Eu até a Mari, às vezes, briga comigo que eu estou fazendo a mala, eu começo a botar um monte de coisa dentro assim. Mas eu tenho um mochilão pôr nas costas que eu odeio despachar mala, gente. Odeio despachar Meu mala. marido é assim também. Eu prefiro pegar um mochilão, botar nas costas. Eu fui pra Tailândia, fiquei 20 e poucos dias lá. Só no mochilão nas costas. Bem que para Tailândia é calor, então você leva muito menos roupas pesadas, roupas leves só, né? Mas o medo de despachar a bagagem e ficar sem coisa, as tuas coisas, né? Eu prefiro muito mais. Você tomou aquelas bebidas tudo misturadas na praia da lua cheia, não sei das quantas? O que é isso, ayahuasca? Olha, gente, você foi? É o baldinho, né? O baldinho. O baldinho, sim. Tem uma festa na Tailândia. Também, tá? Eu peguei eu também. Eu voltei 5 quilos mais magra. Sério? 5 quilos mais magra. E eu sou gordinha. Se fazer fosse a Mariana, viagem. ela teria perdido 10. E assim, a minha sorte é que foi no final da viagem. Já estava no final. E aí eu estava em Koh Phi Phi e eu fui para Tailândia por muitos sonhos. Mas enquanto eu estava planejando, o meu sonho se tornou ainda maior, porque eu descobri que dava para fazer um mergulho. Ali, né? Com os plânctons. Sim. Que daí à noite daí você mexe assim na água e eles ficam brilhando, né? Gente, eu fui do Brasil até a Tailândia falando do tal do mergulho.
Só que eu tava tão mal, Você fez mas eu isso aí? tava tão mal que eu só... Eu passeio até a praia. Só pra não dizer que não fui. Mas assim, não curti porque eu tava Não vê nada. muito mal. E eu me cuidei muito na Tailândia, porque eu já sabia. Hein, mas diz que. Mas isso era superficial, porque quando é um mergulho mais profundo, eu já ouvi dizer que se você tá com diarreia, fica tudo bem, que as coisas ficam presas. Olha, a cara tava saindo não. por cima, por baixo, pelo ouvido, tava tudo. Eu tava Misericórdia. passando muito mal. Eu passei mal, fiquei acho que uns 5 dias passando mal lá, mas eu fiz tudo, inclusive os mergulhos, tá? E não aconteceu nada. Viu? A prova viva! Acho que A funcionou prova vida realmente. que dá certo, Foi dá você que me certo. contou? Não, acho que não. Mas foi realmente, olha, eu fiz teve um dia que eram 2 mergulhos no mesmo dia. Um primeiro mergulho eu fui, no segundo eu fui e fiquei uns 10, 15 minutos e já voltei, porque eu tava fraco mesmo lá embaixo da água. Então eu resolvi voltar. Mas eu passei mal, viu? Eu passei alguns dias Mas é comendo lindo. bolachinha Mas só é porque eu não lindo. consigo E comer nada. eu sei o que me fez mal, tá? Eu comi um peixe lá que eu vi que ele ia me fazer mal. E eu falei, eu tô com fome, eu vou comer. E tinha bebido, né? Tinha bebido muito. Então foi o peixe, certeza. Passei mal, não, é que mas assim, você explica. tá passeando de barco, você vai fazer... Que daí você vai ver que faz sentido. Entendi. E a gente alocou um barco, então era só nós, entre amigos ali. Pegamos o barco e fomos fazendo passeio entre as ilhas. E chegou o cara falou, o barco é de vocês podem trazer a bebida que vocês quiserem, que o freezer e o isopor e o gelo vai estar lá. Então a gente comprou cerveja demais, enchemos o barco de cerveja. Nós Aquela do rótulo verdinho, né? Shang. Isso, Shang. Eu acho que é Shang. E enchemos de cerveja. E dali tomar cerveja, passei de barco, vai numa ilha, vai em outra, e olhou, acabou a cerveja. Faz o quê? Vamos perguntar para o barqueiro onde é que tem uma ilha mais próxima para a gente comprar cerveja. E nisso ele... não, tem acho que 10, 15 minutos. Ele parou numa ilha, tinha um deckzão assim, encostou o barco, tinha um rapaz com uma motinha, o cara só subiu nas costas da motinha e falou, já volto, vou pegar mais cerveja. E nisso, que a gente desceu nesse trapiche que tinha ali, tava um senhor com aquelas grelhas de peixe, assando vários peixes assim na coisa, mas aquela grelha que você viu. Que o cachorro lambeu. Você viu que você não devia comer aquilo lá, mas você está bebendo muito tempo, está com fome, está fazendo de barco. E um amigo nosso assim empolgou, embrulha tudo esses peixes aí que nós vamos levar. E o rapaz, daqui a pouco a gente o cara lá enrolando o peixe, foi lá, terminou de embrulhar todos os peixes, chegou o tiozinho com a nossa cerveja de volta, fomos pro barco, entramos no barco e seguimos viagem. E aí, a gente entrou no barco, voltou a beber, começou, voltou com fome, começou a dividir os peixes lá, vamos comer o peixe. E eu comi um peixe rosa, que eu tinha, mas eu Será que ele era ele pelo menos aparentava ser rosa. Assim, eu lembro da cara dele, assim, porque eu sei que foi ele, sabe? Ele deu uma piscadinha pra você e falou, vem. Aquele olhinho do peixe que chegava tá virado aqui assim, ó. Tanto que eu dei uma mordida no peixe e falei, não vou comer mais. E ninguém quis comer mais o peixe também. E uma mordida deu 5 dias de diarreia. Acho que à noite já. Acho que foi à noite já começou a me dar mal, fazer mal. No dia seguinte eu já estava me desmanchando já. Meu Deus do céu. Passamos mal. É porque assim, gente, a Tailândia é um país maravilhoso, mas não tem saneamento básico lá. Isso foi em Koh Phi Phi? Foi. Koh Phi Phi é lindíssima também, só que o esgoto é a céu aberto. Então você está passeando e o céu tá aberto, não. Né? O esgoto tá ali. Então. Tem muito a ver com o tsunami, né? Que deu o tsunami lá, acho que em 2012, uma coisa assim, que destruiu toda a parte de esgoto deles. Então é tudo. É por isso que é tudo a amostra lá na ilha. Assim. Sim, não sabia que era por causa disso. Você está na Tailândia, daí você começa a ver as plaquinhas assim. Em caso de tsunami, eles têm as plaquinhas mostrando para onde você tem que subir. Muitas árvores grandes lá, bem largas, que eles amarram fitas, eles botam as doações, bebida, refrigerante, tipo suquita, coisa assim, embaixo das árvores. Que essas árvores que salvou muitos moradores da ilha. E eles subiram nas árvores para se proteger da água. São santidade. Então, não sei se é santidade, né? Mas é alguma coisa espiritual deles. Realmente, as árvores têm fitinhas. Tem umas árvores que são bem largas, são várias fitas bem grandes. Assim, que legal, que eles gente. Agradecem as árvores por salvar a vida deles. Né? Então, pelo que eu percebi, vocês gostam mesmo de destinos diferentes. Marrocos, Tailândia. Não. Tem as coisas bem basiquinhas, assim. Não. Mas normal. assim, mas as basiquinhas, muitas pessoas elas já falaram, mas assim, de coisas diferentes, eu acho muito legais. Fora isso, tem mais algum outro destino diferente que vocês fizeram, curtiram? Diferentão.
não, mas o destino muito bacana que a gente fez foi o que a Carla ajudou a gente a construir, que foi a Patagônia agora recentemente. Né, que não é nada inusitado e nem muito inóspito, mas a gente passou por cidades pequenas e muito legais e só lugar legal, assim, que também não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai apreciar esse tipo de viagem. A mesma pessoa que gosta de viajar só para a Europa, não vai, os Estados Unidos, Nova York, não vai gostar. Talvez não goste tanto de viajar para a Patagônia, entendeu? Mas foi os nossos segundos entrevistados que falaram bem da Patagônia aqui. Porque a gente teve entrevistou uma outra pessoa que também gostou muito, achou assim que foi uma viagem sensacional. Na lista, e ele também já é bem viajado. E na lista dele, só que eles fizeram algo que vocês não fizeram, que foi a Torres del Paine, e eles fizeram aquele circuito de 5 dias. Então, assim, fez trekking mesmo. Vocês estavam numa outra pegada. A Mari estava grávida, né? Estava grávida e foi minha família. Então, assim, mas foi a viagem da vida, no sentido de experiência interna, sabe? Aquela coisa espiritual. De superar o seu limite, de ver coisas impressionantes, subir na alta montanha eu falo que sempre quando você sobe na alta montanha, você dá uma falta de arzinho assim, que eu acho que dá uma confusão na cabeça, que você fica meio, sabe, tipo, o que está acontecendo? Mas isso não é consciente, mas você fica meio contemplativo no negócio, é uma coisa louca. Sabe quando o álcool tá começando a pegar, que daí você não sabe bem se você tá com o nariz trancado ou se você tá fanho por outro motivo? Você tiver essa sensaçãozinha assim, ó, que você tem que fechar um olho pra enxergar bem, fica os dois abertos. Mas de destino, assim, mais nessa pegada, acho que foram esses. Tem outros, Eu fui pro Panamá também. Panamá. Cruzei o Panamá de carro. Que legal. Que legal. Saindo de onde? Saindo do próprio cidade Panamá. Do Panamá. Da cidade do Panamá, eu fui até Bocas del Toro. É lá perto da Costa Rica. Você atravessa praticamente o Panamá inteiro de carro. Você gostou da Costa Rica? Você chegou a entrar? Não entrei na Costa Rica. Fui só até a Bocas del Toro. Costa Rica me decepcionou um pouco. É? Achei muito americanizado, assim, muito... Claro, é o que se espera, também. né? Gente, sabe o que decepcionou também. a gente? É muito americano que aposenta nos Estados Unidos e vai morar lá. Assim, é um lugar bonito, né? Praias lindas, vulcão, talvez assim. Você já assistiu um programa que chama Compradores de Ilhas? Eles compram essas ilhas todas. A galera se aposenta lá nos Estados Unidos, aí eles vão pro Panamá, Costa Rica. Toda essa parte de costeira que tem ali até lá pra cima, e eles têm as ilhas pra vender, e daí, como o dinheiro deles vale mais, eles compram uma ilha inteira e vão morar lá na sua própria ilha. A cara da Maria. Sim. Você compraria uma ilha, Mari? Acho que não. Eu ia me sentir obrigada a ir sempre na mesma ilha. Outra, você quer comer um pão. Eu penso sempre no pão. Gente, você quer comer um pão de tarde, tomar um cafezinho. Você tem que pegar uma jangada. Babi, você acha que quem compra uma ilha compra o próprio pão? Olha, mas um pãozinho francês tem seu valor. Mas não tô dizendo isso. Alguém leva o pão francês congelado e vai surgir na sua mesa com geleia. Não, mas pelo programa, a ilha, elas não são tão caras. Elas são no valor de uma casa. Por exemplo, eles vão comprar uma ilha lá, 600, 700, 1.000, $1 milhão, assim. Não que não seja muito dinheiro, é bastante dinheiro. Mas é o valor de uma casa. Então, não é uma pessoa que ela é milionária. Então, provavelmente, se ela tiver que comprar o pão dela, ela vai ter que ir de jangada. Eu não sei como é que funciona para eles construírem uma casa numa ilha. Aí mostra, tem um outro programa que chama Construções Remotas. Meu Deus, que medo de olhar. Que medo de olhar o que aparece no seu Instagram. Sim. Seus cookies são diferentes. São assim. Esses dias eu tava com o meu Instagram aberto e um colega meu da faculdade olhou e falou assim: meu Deus, mas que feed aleatório! Veja, parece que ele deve ter razão. E aí eu sei que eles levam as coisas assim, ó, mostra tudo, como é que eles levam de barco e tudo pra construir as casas na ilha. Eles fazem toda a parte de captação de água, instalação de painel solar. Vai ter que ter de trabalho, não. Falando em comprar ilha, acho que na construção do que na ilha. Exatamente. Com certeza. Falando em comprar ilhas, vocês compram muito nas viagens? Compram, tipo assim, coisas de valor ou cacareco? Eu próximo a zero. Eu não compro praticamente nada.
Nem vou ficar careca. Não. imãzinho de geladeira? Não, o cara do imã é ele. É eu. Vocês têm a geladeira colorida de imã ou não? Tem um tanto lá, né? Tem um pouco. Ele faz questão de ter pelo menos um imã. Do lugar. Coisa, do lugar. Eu também. Eu não faço questão nenhuma. Mas como a gente tinha algumas coisas, aí a gente começou... Tem uma parte lá na nossa sala, uma estante que ficou exclusiva para fotos de viagens e coisas compradas em viagem. Lembrancinhas de viagem. Lembrancinhas. Mas é muito mais pelo Dani do que por mim. Ficou legal. Mas, tipo, zero necessidade de comprar chaveiro e imã de geladeira. Chaveiro eu não gosto. mas Chaveiro eu também não gosto, não. Eu gosto de imã de geladeira ou um souvenirzinho pequenininho pra... Por exemplo, você vai pra Nova York, não tem como você não trazer uma estatuazinha da Liberdade desse tamanho aqui pra você colocar lá no Eu teu não negócio. voltei Eu voltei, Eu fui não 2 volto vezes, não sem. tenho nenhuma. Eu não volto sem de jeito nenhum. E também tem um imãzinho. Eu vou pra São Paulo, eu trago um imã de São Paulo. Não, e também presente pra alguém eu não trago nada. Pode me pedir? Pode, eu não vou trazer, não. Pode ser minha amiga, muito amiga, pode ser minha mãe. Não. O souvenir é que eu tava apaixonada nessa época, né? O souvenir que eu trouxe, que foi muito... Verdade. Você sabe o que eu vou falar? Da viagem pra Alemanha? É. Sim. Então, esse aí foi... O Dani foi merecedor. Eu fui pra Alemanha e daí cada bar que eu passei, cada chopp que eu tomei, eu trouxe As bolachinhas de a couro. bolacha e eu coloquei a data. E daí eu trouxe. nome da cidade. Eu trouxe Isso umas é 30. amor verdadeiro. Ah, eu E estava diz ela conectada que com não é você. romântica. Mas Olha, ela não, bebeu eu estava bastante, sabe? Porque apaixonada. tem muitas bolachas. eu vi provinha de amor aqui, hein? Eu também Vi vi provinha um romance, de amor, um vi romance provinha de bem- amor. E o que não pode faltar nas suas mini malas? O que não pode faltar? Que é... Pra mim, acho que é óculos de sol, porque eu tenho muita raiva de ficar com o olho espremido, sabe? É. E daí eu tenho enxaqueca depois por causa do sol. Mas só isso, o resto eu sou Se vira. de boa. Você já esqueceu calcinha Não. da sua mala? Eu já viajei e Não. esqueci calcinha. Já? Você acredita? Não, eu deixei já pro esqueci. final. Eu já Deixei pro esqueci final no e esqueci. Peru. Eu esqueci no Peru, eu Você tive que sair na esqueceu rua o peru comprar. com calcinha ou o peru sem calcinha? Desculpa. A quinta série que habita em mim não pode perder esse tipo de piada. Ai, eu tive que sair em Cusco comprar calcinha. Foi pra... Cara, essa frase, ela é o bullying, o meme embutido nela. Você tá entendendo? Ela deixa o peru sem calcinha e ela compra calcinha em Cusco. Daí como é que eu faço? Fica Você tá difícil, entendendo? você tá... Tem que ser forte, Eu tô forte. contando pra você. Eu tô Sorte que a bebendo gente tá água. bebendo água hoje. Mas assim, mas é difícil. Ó, cheguei a chorar de Daniel, e a sua mala? O que não pode faltar de jeito nenhum? Eu morro de medo de viajar e já falei, né, de perder minha mala, coisa assim. Então eu sempre levo quando eu tenho que despachar mala, eu levo uma outra mochilinha com um pouco de roupa para eu chegar e aonde eu chegar ter como tomar um banho, por uma... E nessas roupinha. malas, Pode falar a na verdade, pequena. você falou pra mim que você precisa de uma cueca limpa. É verdade. Com O certeza. negócio- É Eu pela acho que cueca. É eu pela acho que cueca. Sim, ué. Mais do Não, que e pela até blusa em caso porque- de frio. E até com porque que a desodorante, cueca é. ou calcinha nova que você usa, ela não tem aquela malemolência daquela que Não, você E outra, já é meio usa, esquisito. usada, já Você tem que, é, daí você tem que, aquela lá. você vai comprar, se você comprou porque você precisa usar, você não vai nem dar uma lavadinha antes, você vai usar o que tem. Vai usar o que tem. E ela não tem aquela malemolência, aquela coisa que ela já te pega na virilha. Já... Ai, gente do Escova de céu. dente, desodorante, essas coisas você compra. Você né? compra. Com certeza. É. Eu acho que essas coisas assim. Mas sempre tem aquela roupinha. Ou então, Aquela gente, camiseta suada não, aquela camiseta velha que se usa pra dormir, sabe? É ela que faz falta. eu sempre pergunto isso pros nossos entrevistados, né? O que é a coisa que não pode faltar na sua mala? E eu tava pensando a respeito da minha mala. O que não pode faltar? Gente, eu descobri que o que não pode faltar na minha mala são as minhas blusinhas, meus fedozinhos, sabe? Aqueles fedozinhos que Você você usa por fedozinho pra baixo. Porque eu sou muito alérgica. Tudo me dá alergia, tudo. Eu não sei nem se eu já não tô vermelha aqui assim, ó. Porque eu sou muito alérgica. Se eu coloco uma blusa que ela tem uma etiqueta, uma costura ou alguma coisa, aquilo me dá uma piniqueira, aquilo me dá uma coceira. Eu não posso, eu tenho que levar minhas blusinhas velhinhas. É por isso que eu ando de pijama na viagem. Eu odeio etiqueta também. Eu dou um odeio. parênteses aqui, eu odeio etiqueta. Eu não sei nem por que as camisetas vêm com etiqueta. Eu tava pensando isso Pra hoje. dizer como que você tem que lavar. Mas eles pintem atrás, Mas eu tem algumas posso falar? camisetas que a
gente compra que tem escrito Pintado, atrás, né? ué. Não, o Daniel odeia tanto etiqueta que ele não tem a capacidade de comprar cueca nova e cortar a etiqueta. Ele arranca a etiqueta. Então ele tem Aí várias fica- cuecas Mas não é novas só com um buraco cueca, furado. Camiseta também acontece isso, não é só coisa. Eu também acontece. Às vezes a minha blusa tá furada aqui, ó. Ela é nova, mas tá furada aqui, porque eu arranquei a etiqueta no lugar. Porque se eu tô com ela aqui, ó, e ela começa a me minicar pra mim, não dá, não. Exatamente. Vou apresentar pra Deus me vocês livre. dois, tesoura. Tesoura. Tesoura também pode Mas ser na nossa fica uma mala, mas a rebarbinha gente na tem que tesoura, despachar daí. É, daí vai ter que despachar, não vai dar É, certo, não vai dar verdade. certo. Qual é o programa que na viagem de vocês sempre tem? Acho que não tem muito disso. A gente não tem a pira de conhecer o restaurante X ou fazer tal coisa. Eu procuro sempre, eu acho que o que eu invisto meu tempo pensando é fazer alguma coisa que não tenha cara de turista. O que algum local faria, sabe? Então, é por isso que às vezes eu gosto de viajar e ficar mais tempo num lugar só. Para mim é isso, mas acho que não tem muito. Como que você encontra essa informação? Você busca na internet? Carla, é difícil achar na internet. Eu acho que quando eu consegui encontrar mais do que eu queria, era com o tempo ficando no mesmo lugar. Conversando com as pessoas. Hotel, pessoas do hotel mesmo, coisa assim. Ou dica Você de tira comida, dica, assim, de que o pessoal local que fala, sabe? Então, eu acho que é mais por aí. E comer coisas locais. Então, não é um restaurante, não é um lugar, não é um passeio. Muitas vezes eu vou para algum lugar, eu nem faço o que está no script, sabe? E o que fazer quando eu chegar em Nova York. Muitas vezes eu não chego a fazer isso aí, não me brilha os olhos, mas eu gosto de passear, andar muito de bicicleta ou andar muito a pé, porque daí eu vou conhecendo, nem que Com eu os tome seus olhos, 18 pelos seus cafés, mas aí eu me sinto, sei lá, eu me sinto... Nova Yorkina daí. Né? Exatamente. Bem Nova Yorker. Então Acho que você é por não aí. gosta de fazer um roteiro, tipo, 9 horas tal coisa, 10 Não. tal, Sem meio-dia cronograma, almoçar em não. tal local. Eu gosto de ter objetivos dentro da viagem, mas eu preciso de flexibilidade. E, Carla, se você fosse indicar uma coisa aqui em Cascavel, o local. Ah, Carla, o que um local faz aqui? O que você diria para uma pessoa que você está conhecendo? Dá uma olhadinha nas capivaras, né? O lago, né? Gente, eu ia falar para comer um dog da Tere. Dog da Tere, famosíssimo. Dog da Tere. Dog da Tere. Restaurante Dog da Eu Tere. ia Ainda falar existe? isso. Existe. E quanto que custa o dog da Tere Tá hoje em dia? R$7,50 mais ou menos, com uma salsicha e você tá lá escrito que você não pode pedir duas. Na verdade, o Dog da Tere você não pode adaptar a receita. Não, é Ela daquele ignora. jeito, Tipo assim, eu acabou. não quero milho. Milho. Não, mas você Ela vai põe comer. com Vai comer milho. É. Mas eu concordo com o dog da Tere. Eu O acho que é dog uma da coisa... Tere. E que não é todo mundo que conhece. Você tem que ser daqui. Tem que ser daqui. ficar Porque um assim, é tempo uma aqui. barraquinha de cachorro-quente que tá ali, né? Que às vezes quem tá de fora pensa, eu não vou comer nesse doguinho aí. Gente, e é um hot dog que eu vou contar pra vocês, né? E assim, eu não sei como tá agora, mas na época que eu morava aqui, a rua tinha pouca iluminação, era numa travessa, não era nem uma principal, assim. Sim, Ainda é lá. mesmo lugar, ali perto da escola? Tudo Isso, igualzinho. na Os esquina. banquinhos são os mesmos e, pasme, a maionese é a mesma. Eu espero que ela já tenha feito outra. Mas é isso aí. É o dog da Tere que eu procuro nas viagens. Nem sempre eu acho, né? Mas tomando muitos cafés em cada lugarzinho, eu acho que a Café gente é chega sua mais bebida perto. de viagem? Eu acho que sim, mas não é por ser o café, né? É porque eu acho que é barato e prático. Ah, E eu consigo sim. tomar Na muitos. cafeteria, né? A cafeteria é legal. Eu amo É cafeteria. que daí eu consigo tomar muitos, assim, é diferente de, eu vou sair para comer. Você não consegue comer a cada 2 horas. Às vezes até consegue, mas você não consegue parar para comer a cada 2 horas para você conhecer vários lugares ou Sim. várias regiões da cidade. Então, o cafezinho é mais prático. E a bebida alcoólica também é a mesma coisa, né? Se tomar zilhões de cerveja, não rola. Primeiro que você vai fazer 1000 xixis e segundo que chegou, você já vai estar chamando Jesus de Genésio. E tem Né? algum lugar que o café te marcou? Marcou você, Daniel? Assim, tipo um lugar que eu falei assim, meu Deus, teria que voltar para ou foi muito aleatório, mas assim, vocês voltariam para algum lugar para tomar um café? Pela beleza, pelo gosto? Eu acho que essa resposta é um sim, mas eu tenho que pensar. Então, talvez eu lembre, mas agora acho que não. Também não sei, não lembro. Não. Então agora, nós vamos fazer o nosso quiz. Científico. Gente, ele é um quiz totalmente científico. Eu vou olhar aqui meu celular, porque ele fica no meu celular. Ele é um quiz totalmente científico. Ele é um quiz baseado no quiz.com da internet. Tá? E ele é para definir qual é o destino ideal para vocês.
enquanto eu vou procurando aqui, a gente queria saber se existe uma viagem dos sonhos que vocês querem fazer. Existe, a gente não combinou. Não. E ele já veio com essa ideia e eu já vim com essa ideia de tempos passados. Sim. Islândia. Islândia. Maravilha. O que vocês querem fazer ou ver? Por que Islândia é Tomar banho na piscina, eu quente acho que com neve assim, do seu lado. A gente tem umas cavernas de gelo impressionantes. Se eu falar, por exemplo, a Aurora Boreal. Mas a Aurora Boreal tem Noruega, tem Canadá. Mas a Islândia é um lugar tão diferente do mundo que eu acho que não é só a Aurora Boreal. Essas cavernas de gelo, cachoeiras, tem tanto... Tanta coisa que você só acha lá. Tanta coisa linda da natureza que é tão pouco acessado que eu tenho muita curiosidade de conhecer lá. Então é um destino que eu vou ainda. Sabe que antes de eu engravidar, alguns meses... Na verdade, eu acho que eu já estava grávida, mas não sabia. Tinha uma promoção do voo saindo aqui de Foz do Iguaçu, parava 5 dias em Nova York e seguia para a Islândia por R$ 1.700. Aí eu falei assim pro Marcelo, né, meu marido, falei, estranho esse negócio. Falei assim, não, mas era real, era verdadeiro esse bilhete. E daí eu falei assim, amor, vamos. Ele falou, Carla, a gente não pode, porque a gente vai fazer a outra viagem. E daí, enfim, né, não tinha tempo, não conseguia. À época, o trabalho dele não permitia sair tanto tempo, na verdade. E eu acabei não comprando. Só que o detalhe é que a ideia era comprar essa viagem para viajar em setembro de 2020. O mês que o Davi nasceu. Aí eu falei pra ele assim, a gente não iria mesmo, né? Porque tava na pandemia com um neném recém-nascido. Ou seja, não iria acontecer. Essa foi uma barreira que o Marcelo impôs nas minhas viagens, que deu certo. Ele é bola de cristal dele. Bola de cristal. Mas é o meu roteiro de sonhos. Inclusive, já sei até alguns lugares que vocês podem ir. Mas isso a gente conversa em outro momento. Vamos lá. Vou iniciar o quiz aqui, vou fazer as nossas perguntas. Isso é um método científico, que está comprovado que vai dar certo, tá? Individualmente ou a gente faz o casal? Eles vão viajar juntos, então Tá. eles têm que definir isso aí. Vocês se acertem depois. Roteiro compartilhado tem que, né? O que você mais gosta de fazer nas férias? Descansar, descobrir e fazer coisas novas, tirar fotos incríveis ou adrenalina? Eu estava na dúvida em descansar ou descobrir e fazer coisas novas, mas acho que é a letra B mesmo. Descansar não é? Não. Descobrir e fazer coisas novas. Você dorme em casa. Isso é verdade. Dentro de um museu você se sente entediado, curioso para ver tudo, acha interessante, mas não gosta de passar muito tempo. Eu acho interessante, mas não gosto de A mesma resposta. Das atividades abaixo, qual você mais gosta de fazer? Ler um bom livro, fazer compras, dormir, comer em um bom restaurante, sair e viver novas experiências. Aí tem duas, fica difícil. Para mim é a última. Pode ser. Qual que era o último? Também gosto de comer em um bom restaurante, mas não é principal. Eu acho que é sair e viver novas experiências. Como você se sente em relação a clima, culturas e comidas diferentes do que está acostumado? Eu vou ter que fazer uma pergunta bem rápida. Você só diz sim ou não. Você comeu aqueles espetinhos de bichos estranhos na Tailândia? Sim. Então já vamos marcar a última aí, que já vai... Adoro experimentar coisas novas, encaro qualquer comida e clima diferente da minha, mas não me adapto muito bem com uma cultura muito diferente da minha. Encaro tudo, só não gosto muito de temperaturas muito frias. Não como coisas estranhas, mas não ligo para o clima. Nada estranho no cardápio, um dia ensolarado e uma cultura que eu possa entender. É tudo que eu quero. Eu experimento as coisas novas. É a segunda. Encaro um clima diferente para mim. Não. Pode ser. Nada a ver. Eu quis dizer a primeira. A letra A. A letra A. Eu quis dizer a letra A antes também. Você se considera uma pessoa mais inteligente, aventureira, estilosa, tranquila ou romântica? Olha, aventureira, será? É que, falando de viagem, a gente tá se achando mega aventureiros, né? Vamos de aventureiro. Vamos de aventura. Eu acho inteligente, mas vamos de aventureiro. E a Mari também é tranquila, o Daniel também é tranquilo. Eu acho vocês super, bem tranquilos. Você é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida? Aqui é o contrário, não sei o que fazer. Para o ímpar. A resposta de quem? É extrovertida. O que não poderia faltar em uma viagem para você? Meus fones de ouvido e uma ótima playlist, um livro, uma câmera fotográfica para registrar tudo na viagem,
uma boa companhia para poder compartilhar os melhores momentos, dinheiro para poder gastar bastante nas melhores lojas e restaurantes. Companhia, Uma né? boa companhia, certeza. Isso é unânime. É unânime aqui. Uhum. Qual é a estação do ano perfeita para vocês? Primavera. Sydney, Austrália. É o meu destino também. Ele é urbano, movimentado, integra a natureza de maneira única. Se você está no centro passeando pelas lojas de Pitt Street, pode logo depois estar curtindo o passeio no Hyde Park. Se está passeando pela Circular Quay, acho que assim fala, apreciando a vista do Opera House, tem praia. Eu acho que tem a ver, sim. Pode ser. Assim. Deserto, É um ó, lugar que tem tem interesse em deserto, conhecer tem também, praia, tem cultura, tem do Animais Lago Banjump. exóticos. O Dani quase mudou pra Eu Nova quase Zelândia. Zelândia. fui pra lá. Ah lá. Eu quase Opa, fui não, pra ele lá. quase se mudou. Ir é diferente. Você quase se eu mudou. Eu ia pra lá, há uns anos atrás. Pra Muito Austrália ou pra bonito, Nova pra Zelândia? Austrália. Porque quem vai pra Austrália faz a Nova Zelândia, é. né? Daí vocês podem saltar de bungee jump, aquela coisa toda que a gente conversou com... Mas eu tenho Com o um nosso problema com entrevistado. altura, assim, então acho que eu pularia, não pularia. Eu também não. Ele pularia o pulo. Eu pulo. Você ficava olhando, ficaria olhando. Eu acho que eu me dá mal ruim, assim, só de olhar o pessoal saltando, Eu também, assim. eu não passo gosto. mal. Gente, então, vocês não têm noção o quanto foi bom pra gente ter vocês aqui. Foi um prazer muito, muito grande. Foi muito esperado, Foi inclusive. muito esperado. Olha só, foi muito verdade. esperado. A gente ficou muito feliz por vocês cederem esse tempinho pra gente na agenda de vocês. A gente só tem a agradecer vocês compartilharem um pouco da experiência de viagem com vocês. A gente deseja tudo de melhor para essa florzinha que tá chegando, que vai trazer toda a luz do mundo para a vida de vocês. A Babi sempre fala que o nosso bem mais precioso é o tempo. E vocês dedicaram um tempo gigantesco. Eu falo gigantesco porque eles viajaram, né? Para chegar aqui, enfim. E ainda mais gestante, né? Enfim, então a gente ficou muito feliz que vocês toparam essa viagem com a gente. E nós chegamos num momento agora, para a gente finalizar, que a gente abre para vocês perguntarem para a gente alguma coisa que vocês queiram saber. Pode ser com quantos paus se faz uma canoa, ou se vocês quiserem alguma questão sobre viagens, qualquer coisa, vocês podem perguntar destinos. Microfone é de vocês. Primeiro, eu queria dizer que eu ficaria mais 2 horas conversando. Então, tá tudo bem. O prazer foi nosso. E é muito legal a gente viajar nas nossas viagens e relembrar. Sim, relembrar. É muito gostoso. Relembrar, é legal. Acho que perguntar pra vocês pra onde vocês vão viajar juntas. Ah, meu Deus. Olha o desafio. A próxima, que vai ser daqui 2 semanas, a gente vai pra Argentina. Mas aqui na Argentina, a gente vai fazer... Mas a gente tá já com o roteiro. Não, eu quero saber se pensado vocês Índia. comprando... Sério? Pensa no roteiro que vai virar esse, né? Socorro. Tá bom, tá respondido. Vamos ver o que acontece. Vocês não têm vontade de ir pra Índia? Nem pra Índia, nem pra China. Olha, eu tenho curiosidade, mas eu tenho um pouco de Não. medo da Índia, assim, do que eu vou ver. Assim, Eu quero ir Ó, lá até cruzei naqueles o braço, com olha o que pastel é com a isso. mão aqui, ó. Sabe? Aqui, ó. Pô, Eu não- eu fui para Tailândia, o Marrocos também, são culturas muito diferentes da nossa. Eu acho que Marrocos muito mais, mas eu acho que a Índia deve ser muito mais pesado, assim, essa parte cultural deles, assim, com relação ao Diferenças. Gandhi, então eu acho que eu não sei se eu... Bom, meu marido é budista. Tá. Daí Meu eu marido já é tenho uma budista, noção, então assim, ele estuda bastante a cultura hindu e tudo mais. Eu não sou, eu sou católica, mas assim, mas é justamente essa diferença que nos encanta. É isso que a gente quer ver. Que lá deve ser uma É isso que a gente quer maluquice, ver. hein? Mas eu preciso de mais amadurecimento espiritual para eu poder ir e não absorver algumas coisas. É difícil Tá? mesmo. Então, para mim, eu não tô pronta para isso e a China é uma coisa meio parecida, assim, que eu fico pensando. Mas é principalmente a Índia, tá? A China é mais que eu não tenho muita curiosidade mesmo. Mas Japão sim, mas daí a Índia eu acho que é mais essa questão que do que eu penso de Índia, eu acredito que eu vou demorar um pouco para curtir depois que eu chegar lá. Eu vou demorar para curtir porque eu vou ficar meio tipo O que sabe? é pra fazer? Meio Eu acho que chocada deve com ter algumas muita coisas. coisa para você conhecer lá, mas eu acho que é a parte cultural mesmo, que é o que eu acho que vai assustar um pouco mais a nós. Mas eu iria. Eu acho A que gente quer- eu faria um desafio desse. Arrastar o A Sari gente lá, né? quer, aham, a gente Arrastar quer. o Sari. A gente quer. E tem um outro lugar que eu quero muito fazer, e aí, né?
tem as questões limitantes da geografia, mas eu quero muito conhecer o Irã. Muito, muito. Esse aí esse muito, eu assim, não sabe? sei bem, e é um lugar que as pessoas quase não falam, né? Que é a antiga Pérsia. Então deve ser um negócio muito louco. Sim. E Tem história, né? quando eu comecei a pesquisar sobre o destino, porque eu já tenho todo o meu, né? Já sei boa parte do que eu quero fazer lá. Você fica impressionado, porque a gente imagina assim, Irã, um monte de gente doida e tudo destruído. Não, É bomba. super moderno. Sim. É maravilhoso. Eu falei, pronto, é aqui. E já consegui convencer o Marcelo, porque lá em casa tem alguns destinos que eu tenho que convencer. Então, um foi o Egito. Você é fácil de convencer as pessoas. Então, mas o Marcelo, tipo assim, não, Egito não, vão raptar você, não. Mas convenci. Pablo falou que vai me trocar por 10 camelos. Tá bem paga? A Índia também eu acho. é caro, hein? Eu acho, né? Eu acho que eu sou valiosa. Mas a gente tem muito assunto, né, para conversar e a gente vai ficar aqui 50 horas, se deixar, né? Então, provavelmente vocês vão comparecer mais vezes aqui, né, com outras histórias, com outro espírito, né? Outras experiências. Exatamente. Com outras experiências com a Clarinha aqui com a gente. Que delícia. Mamãe! Gente, obrigada. Foi um prazer, uma delícia. Vocês são deliciosos. A Babi sempre fala, vocês são deliciosos, você é delicioso, você é deliciosa. É porque aqui só aceita gente Só deliciosa. gente. É que as pessoas que sentam aqui, elas são muito selecionadas. Olha só. Elas são pessoas que moram no nosso coração. Que legal. De verdade. São pessoas deliciosas. De São verdade. pessoas deliciosas. Gente, um prazer estar com vocês mais nesta sexta-feira, alegrando, te emocionando e te deixando curioso para conhecer o mundo. Porque aqui, gente, o que nós queremos mostrar é que... Quer falar você hoje? A Carla pode, a Babi pode, a Mari pode, o Daniel pode e você também pode. Travel! Até a próxima! Um beijinho! Tchau.